Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Deixa a sua Bíblia aberta ou ligada aí, nesses versículos que vão do 28 ao 38. E hoje o Senhor traz uma mensagem para confrontar mais uma vez o nosso coração nesses dias que antecedem a Páscoa. Assim como nós estamos lendo os últimos capítulos antes da morte de Jesus e da sua ressurreição. João 18, 28 ao 38, levanta uma pergunta para o nosso coração que precisamos urgentemente responder essa manhã. O que é a verdade da nossa vida? Qual é essa verdade? E nós vamos aprender hoje sobre o que acontece quando a religião, o poder e o coração humano de fato encontram Jesus. E como o desenrolar disso pode trazer transformação e salvação para a nossa vida. Vamos ler esse texto, irmãos, pedindo para que o Senhor já fale ao nosso coração. Com fé, recebamos a palavra do Senhor, que diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês trazem contra esse homem? Eles responderam: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: Levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: Não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram ao meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino. Pilatos respondeu isso, e Jesus respondeu: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E Pilatos perguntou: O que é a verdade? O que é a verdade? Feche os seus olhos, irmãos. Senhor, a Tua palavra foi lida. E todas as vezes que a Tua palavra é lida, nós cremos que no poder do Senhor, nós somos transformados por ela. É isso que nós te pedimos hoje de manhã. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O que é a verdade, irmãos? Essa é a pergunta que Pilatos fez naquela manhã e que atravessou a história com tanta força como nenhuma outra e que até hoje incomoda o coração do ser humano. Afinal de contas, existe uma verdade. O que é a verdade? Existe algo absoluto na qual nós podemos firmar os nossos pés e crer para a nossa vida? Ou
tudo é relativo e depende de cada um, de cada ponto de vista, daquilo que você pensa, daquilo que você vive. Essa é a grande questão do nosso tempo. O relativismo desse pós-modernismo, que agora mostra para nós algumas vertentes dos ecos dessa pergunta que foi feita há tantos anos atrás. Afinal de contas, o que é a verdade? A nossa era e a nossa sociedade também pergunta e questiona sobre isso. Nós estamos vivendo uma época onde a verdade parece cada vez mais incerta aos olhos do povo. O que para alguns é uma verdade, para outros é só uma questão de opinião, é a sua opinião, é uma perspectiva pessoal sobre alguma coisa. Afinal de contas, tudo é relativo. Cada um pensa como quer, cada um imagina ou crê na sua verdade como quer. E nós ouvimos o tempo todo por aí as pessoas num diálogo ou numa discussão dizendo assim: essa é a minha verdade. E você precisa entender qual é a minha verdade, qual é a sua verdade. E a minha verdade não precisa ser a sua, e a sua não precisa ser a minha. Afinal de contas, existem tantas verdades assim, existem tantas coisas a serem pensadas assim. Existe realmente uma verdade ou tudo se tornou apenas uma questão de interpretação? Eu estou provocando vocês porque essa pergunta que Pilatos fez naquela manhã, ela ecoa hoje. Ela continua viva entre nós, nas universidades, na ciência, nas redes sociais, nos debates culturais e muitas vezes dentro do seu coração. Quando nós começamos a pegar conceitos absolutos que firmam os nossos pés e começamos a duvidar deles ou questionar eles, nós estamos diante de uma cena que nos ensina muito. Porque Pilatos está aqui não debatendo uma ideia abstrata. Isso é muito irônico. Quando Pilatos faz essa pergunta, eu não sei se você percebeu, mas ele não está numa sala de aula de filosofia, perguntando, afinal de contas, o que é a verdade? Pilatos também não está numa arena de discussão, tentando entender as várias vertentes que a verdade pode ter na sua época. Ele está diante de Jesus. E esta é a ironia do texto. Um grande paradoxo aparece aqui. O homem que faz a pergunta sobre a verdade está olhando diretamente para ela. Mas ele não percebeu isso. Ele não entendeu isso. Ele está diante daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas ele vira as costas e sai. E o texto acaba aí. E quando nós lemos essas palavras nesse texto, nós somos expostos a uma das tragédias mais comuns da humanidade. Muitos fazem perguntas sobre a verdade, mas poucos estão realmente dispostos a permanecer diante dela e ouvir a resposta. Muitos questionam, muitos duvidam, muitos levantam várias perguntas, mas será que todos estão dispostos a reagir ao que a verdade de fato é? Irmãos, eu quero convidar você a caminhar por esse texto essa manhã e perceber como a religiosidade ela pode manter ritos, mas rejeitar a verdade. Como o reino de Cristo, ele é revelado a nós de uma forma completamente diferente das noções dos reinos políticos e humanos. E como a verdade de Deus realmente confronta a nossa vida e muda a prática de quem nós somos. Para fazermos isso, eu quero lembrar você onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Vem comigo. João, capítulo 18, é um capítulo lindo que nos ensina muito sobre a nossa vida. Tudo começa no jardim e a gente tem falado sobre isso. Ali, Jesus ganha um beijo, Jesus é traído, Jesus é preso, Jesus começa a trilhar esse caminho terrível de humilhação. E Jesus, naquele momento, é conduzido para um julgamento,
um julgamento esquisito, um julgamento religioso, um julgamento que começou do jeito errado e está sendo conduzido de uma forma estranha. Para começar, é de noite, e esse negócio já está esquisito. Eles levam Jesus primeiro para a casa de Anás, que não era o sumo sacerdote naquela época, mas porque Anás, de alguma forma, um interrogatório informal começa a acontecer ali, e eles estão tentando arrancar de Jesus alguma coisa que sirva para acusá-lo diante do sinédrio, diante do julgamento religioso formal, que eles já estão preparando. Mas eles não acham nada, não encontram nada que sustentam essa condenação legítima, e nós vemos aí a Bíblia conduzindo Jesus, narrando essa condução para a casa de Caifás, para o lugar onde o sinédrio se reúne, ainda de noite. E de repente, agora sim, Caifás, o sumo sacerdote, começa a interrogar, e ali nós vemos muitas coisas acontecendo, testemunhas falsas sendo levantadas. Jesus recebe acusações de coisas que ele não fez, mentiras são colocadas diante dele. O sinédrio, o centro da religião judaica daquela época está reunido, a autoridade judaica está diante dele. Mas o que está acontecendo ali, à noite, escondido, é muito estranho. E por fim, Jesus é condenado no sinédrio, no seu julgamento religioso, por blasfêmia. Blasfêmia é quando ele diz sobre a sua identidade, sobre a sua autoridade, mas tem um problema aqui, irmãos. E esse problema tem que vir à tona para você entender esse texto. Mesmo decidindo que Jesus deveria morrer, existia uma limitação para o povo judeu daquela época. Eles estavam sob o domínio do Império Romano. E diante das limitações que eles possuíam, os judeus não tinham autoridade para executar uma sentença de pena de morte. Então, dentre outros fatores, eles precisam agora transformar um julgamento religioso em um julgamento civil. E é por isso que o texto pega Jesus e leva Jesus do sinédrio, da casa de Caifás, para o pretório. E a gente começa a ver o que está acontecendo aqui, diante de agora de um julgamento que era meramente religioso, dentro do contexto judaico, e ele se torna um julgamento civil, numa sequência estranha aos nossos olhos, mas que tem uma narrativa muito intencional para nos ensinar algumas coisas. Tudo acontece de noite. A gente acha que esse detalhe é um detalhe comum. Não. O contraste entre noite e dia no Evangelho de João é muito importante. E a narrativa está sendo construída e evidenciada para nos mostrar algo. Existe algo sendo feito escondido, noite, mentira. Tem alguma coisa sendo construído e mantido aqui no escuro, no calar da noite. Jesus está sendo acusado. No alvorecer da manhã, Jesus revela de fato o que está acontecendo. Agora, não somente diante da autoridade religiosa, mas diante do poder do império mundial daquela época. Jesus está no pretório, e Jesus agora está sendo julgado civilmente por algo que ele nunca cometeu, e Jesus agora defende não somente uma verdade abstrata, mas ele defende a sua missão como a verdade de Deus no mundo. E nós precisamos entender que quando a gente chega no pretório, um contraste aparece. Aqueles que afirmavam defender a verdade da lei de Deus, estão rejeitando o próprio Filho de Deus prometido por ela. E o governador romano, que não sabia nada sobre a verdade de Deus, agora está sendo confrontado diretamente por ela. E o texto parece que mostra algo muito revelador para nós do coração humano. A gente precisa entender isso, para a gente ver onde o nosso coração de fato está. Será que somos como aqueles judeus alvoroçados no meio da noite para condenar Jesus, mesmo não percebendo isso? Será que somos como Pilatos, que questiona coisas, vira as costas e vai embora, porque não quer nem a resposta, nem um compromisso com ela? Ou será que olhamos para Jesus e entendemos de fato o que significa a verdade que sustenta a nossa vida? Eu quero
conversar com vocês e dividir essa narrativa em 3 pontos. E o primeiro deles, que nos ensina tanto, com um pouco de detalhe desse texto, é sobre a religião que guarda os ritos, mas rejeita a verdade. Nós vamos ver isso nos versículos 28 ao 32, e alguns detalhes aqui são muito importantes para a gente entender a mensagem desse texto. Tudo começa nesse versículo que escreve: depois levaram Jesus de Caifás ao pretório. Uma cena dramática, uma cena irônica. O Sinédrio já tinha tomado a sua decisão, mas como eu já disse, havia esse problema na mão ali dos judeus. Como eles vão resolver isso? A primeira pergunta que me vem à cabeça é por quê? Por que eles tinham esse problema, se na lei deles estava escrito sobre uma certa sentença de morte que eles podiam executar? Por quê? Por que João narra as coisas da forma como eles narraram? Eles não tinham de fato autoridade para executar essa sentença forjada que eles trabalharam sobre ela. Mas os judeus queriam fazer uma coisa, pense comigo. Os judeus precisavam transferir a culpa, não das suas mãos, mas para o poder público. Porque quando o povo levantasse para questionar o que estava acontecendo ali, jogar a culpa em alguém, livraria os judeus da culpa dessa condenação. Os judeus precisavam trazer sobre Jesus uma condenação que manchasse a sua reputação e o seu caráter. Gritar blasfêmia não ia aplacar a fúria do povo. Gritar blasfêmia não ia colocar o povo entendendo que ele de fato era um criminoso. Precisava de algo vindo de dentro de Roma. Eles queriam manchar a reputação de Jesus. Eles queriam mostrar que Jesus era um criminoso e que ele era descreditado, que ninguém precisava ou podia acreditar nele como o Messias que ele afirmava, ou o rei que ele falava, porque o próprio império o condenou como um malfeitor. Então, eles estavam limitados naquilo que podiam fazer. Eles precisavam da condenação do império. E é curioso, eu não sei se você percebeu isso no Evangelho de João. Foi uma pergunta que eu fiz para esse texto. Por quê que de repente no Evangelho de João a gente vê Jesus diante de Anás? E nós falamos sobre isso semana passada. Mas depois Jesus é levado a Caifás, e daí para o pretório. E por que no Evangelho de João não tem nada falando sobre esse momento que Jesus está diante de Caifás e diante do Sinédrio? Você já reparou isso aí na sua Bíblia? João não fala sobre isso. João não mostra isso. De Anás, ele cita Caifás e Jesus está diante de Pilatos. A noite foi longa, o interrogatório foi denso, Jesus foi muito humilhado, mas não tem detalhes no Evangelho sobre isso. Se você abrir a Bíblia e pesquisar um pouquinho, você vai perceber que em outros evangelhos, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nos evangelhos sinóticos, a gente vê esses detalhes sendo construídos, mas o foco de João, narrativo, está em outro lugar. Quando existem escolhas a serem colocadas no texto, você precisa perguntar, por que isso não está aqui e está lá? Porque o foco e a atenção que ele quer que você tenha é em outro lugar. O foco dele agora é trazer o quanto Jesus é rei diante do rei do império, diante do poder do império. O quanto Jesus governa diante daqueles que governam. O quanto a soberania de Deus é maior do que o poder, ou melhor, o maior poder do mundo. João está trazendo e destacando o tema da realeza de Cristo. E como que a gente sabe disso? Você sabe um pouquinho sobre a cultura romana? O que era esse tal de pretório? Essa palavra difícil, é um trava-língua na língua portuguesa. Pretório. O que era isso? Era a residência oficial do governador romano, o quartel-general de Roma nas províncias. Geralmente o governador morava em outro lugar. Mas quando chegavam as grandes festas religiosas ali naquela região, ele vinha para Jerusalém, porque ele tinha uma tarefa, ele tinha que garantir a ordem pública. Afinal de contas, a cidade estaria lotada. Esse lugar representava o centro do poder romano, a autoridade política suprema
suprema da província. Era um espaço claramente de gentios, ocupados por soldados romanos, oficiais do governo, estruturas administrativas do império. Não era um lugar de judeu. Não era um lugar para onde Jesus deveria ter sido levado. Não era um lugar para onde os judeus conspirassem alguma coisa. Mas o Evangelho de João destaca isso de uma forma bonita, porque agora mostra o Messias de Israel, o rei, diante do tribunal do poder mundial daquela época. O grande rei agora está em confronto com um poder que rege o mundo daquela época. E qual vai ser o resultado desse confronto? Vai ter guerra? Vai ter espada? Vai ter exército? Porque quando os reinos se chocam, geralmente é isso que acontece. O texto está te provocando a pensar sobre isso. E alguns detalhes me chamam muita atenção aqui. Porque João é detalhista, ele é criterioso, e ele fala assim, eles chegaram lá com Jesus, mas eles não entraram naquele lugar. Sabe por quê? Para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Era Páscoa. E o medo deles, de repente, está num ambiente onde os gentios estão, e um soldado que acabou de voltar da guerra, está cheio de sangue de algum cadáver, eles se encostam no lugar e se tornam impuros para a cerimônia da festa que estava para acontecer. E o medo deles tocarem numa comida que não é a comida que eles podem comer nesse tempo, e eles se tornarem impuros e não poder realizar os ritos cerimoniais daquela festa. Eu não sei se você percebe isso, mas João narra esse detalhe, não é à toa. Eles vão com Jesus lá, mas eles não entram lá, porque eles não querem se contaminar pela religiosidade que eles seguem, pelas leis que eles praticam, pelas festas que eles guardam. E para mim isso aqui é uma grande ironia do que está acontecendo nesse texto. Eu não sei se você percebe, mas os religiosos judeus estão preocupados na sua pureza cerimonial, enquanto estão planejando a morte do Filho de Deus. Eles estão preocupados em não tocar num gentio e não se contaminar para poder comer a Páscoa, enquanto eles estão diante de um assassinato. Eles planejam não se contaminar, mas planejam matar alguém. Eles planejam se manterem puros, mas eles estão planejando a morte de alguém. Percebe o que está acontecendo aqui? Esse é um grande risco que nós corremos, porque isso revela algo muito sério sobre o coração humano. A religião, irmãos, pode se preocupar profundamente com rituais externos e, ao mesmo tempo, ignorar completamente a verdade de Deus. A religiosidade vazia, fria, ela se preocupa com essa pureza estética, pureza externa, enquanto o seu coração está longe. Ritos nunca deixaram de ser importantes na nossa vida. Eles nos guardam, nos protegem. A nossa geração perde muito quando ignora a liturgia diária, a liturgia do culto, quando não percebe o quanto a ritualística em volta em tudo que nós fazemos molda o nosso coração e trabalha na nossa vida. Mas uma coisa é você entender a importância deles, do momento devocional, do respeito e reverência com a palavra, do momento da ceia do Senhor, do momento da reunião do povo de Deus, no momento onde você tem o seu tempo com o Senhor, ritos da nossa vida. Mas uma coisa é perceber essa importância, a outra coisa é você olhar para a estética e para o exterior e esquecer do seu coração, esquecer do que de fato está dentro de você. Eles eram seguidores da lei, irmãos. Eles sabem a lei de cor. Eles sabem da promessa do Messias. E aqui eles estão numa grande falha de integridade e coerência, rejeitando o próprio Messias prometido pelas Escrituras que eles dizem defender. Eles estão preocupados com o externo, mas o coração está longe.
Eles estão preocupados com o que está acontecendo aqui fora, mas a vida real dentro deles está muito longe de Deus. Não é à toa que nós vemos Jesus mesmo confrontando esses homens no Evangelho. Mateus capítulo 15, Jesus olha nos olhos dele e diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E mais à frente, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, ou sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Jesus continua dizendo assim: assim também vocês, por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Percebe que aquilo que Jesus disse para eles há um tempo antes, agora se demonstrava de fato naquela cena daquele julgamento. Eles não queriam se contaminar por causa da Páscoa, enquanto não reconheciam o Messias e o condenavam à morte. Eles não queriam se contaminar por causa dos ritos religiosos externos, mas por dentro o seu coração estava longe da verdade de Deus, e longe e afastados de Deus, eles estavam ali, matando o Filho de Deus. Isso me lembra muito de Apocalipse 3, quando Jesus fala para aquela igreja chamada Laodiceia. Hoje de manhã, quando eu relia essa mensagem e me preparava para esse momento, esse texto veio muito forte no meu coração, porque aquela igreja ouviu de Jesus, uma verdade muito dura, onde ele mesmo diz: eu disciplino aquele que amo. Mas eu quero que você escute uma coisa. Aquela igreja ouviu: você não é quente, você não é frio, você é morno. Você não serve como a água quente, você não serve como a água fria. Você não cura, você não refresca, você é morno. Você não está servindo para nada. E eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. É o que Jesus fala para aquele povo ali daquela igreja. E no versículo 20 ele diz uma coisa muito profunda e muito usada talvez de forma errada, porque a gente usa muito esse versículo num movimento evangelístico, mas aqui é uma disciplina muito severa do Senhor àquela igreja. Ele diz assim: eu estou à porta batendo, se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Laodiceia era uma igreja que se achava muito boa, que louvava a Deus, engrandecia o Senhor, que fazia todo o ritual ser e acontecer, mas Jesus estava de fora dela. Jesus não estava lá dentro. O exterior estava sendo cuidado, mas o coração estava longe. O externo estava sendo vigiado, mas o coração estava muito longe. João quer que a gente enxergue esse contraste, irmãos. Não somente ali daqueles homens, mas o contraste que isso se desenrola na nossa própria vida. De um lado está a religiosidade vazia e seca, de outro está Jesus Cristo sendo condenado à morte. O verdadeiro Cordeiro Pascal está sendo conduzido para o sacrifício. E olha como isso se desenrola. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra esse homem? Por que Pilatos tem que sair? Porque eles não entraram. Pilatos tem que ir lá para fora para conversar com eles. E que acusação, afinal de contas, vocês trazem contra esse homem? Pilatos, como aquele que julga civilmente, aquele que quer entender o que esse homem fez. Num tribunal precisa de uma acusação precisa de testemunha, precisa de prova.
E aquele povo está sendo questionado sobre isso. Tragam as provas da acusação que vocês têm contra ele. E no versículo 30, eles respondem de uma forma estranha e evasiva: se esse homem não fosse malfeitor, a gente não teria entregue para o Senhor. Eles não mostram crime. Eles não mostram o que Jesus fez. Qual foi o crime dele? O que ele fez? Não, eles dão uma resposta evasiva. É como se eles estivessem dizendo assim: não precisa fazer pergunta, Pilatos. Apenas confie no que a gente já fez. Nós trouxemos ele aqui porque ele merece morrer. Eles estão diante do poder de Roma. Eles estão tentando manipular politicamente aquele momento. Eles estão pressionando Pilatos para executar uma sentença sem investigação. Eles estão fazendo algo à noite escondido, eles estão mentindo, eles estão entrando numa corrupção. Eles sabem que se eles disserem que o crime de Jesus é blasfêmia, o Império Romano não pode fazer nada. Então eles têm que mentir e trazer uma acusação real para o que Jesus de fato, na cabeça deles, pode ter feito. Então Pilatos disse assim: leve-no daqui, o julgamento, e julguem-no segundo a lei de vocês. Pilatos está dizendo para eles assim: isso é coisa de vocês, é uma questão religiosa entre vocês, é um conflito daquilo que vocês acreditam, então julguem ele dentro da própria lei de vocês. Qualquer um, numa situação dessa, talvez trilharia esse caminho, sem saber a verdade do que estava acontecendo ali. Mas aí o plano fica claro. Os judeus responderam assim: não nos é lícito matar alguém. Nós não podemos matar alguém. Ele precisa ser culpado. Ele precisa ser condenado aqui. Esse negócio tem que aparecer aqui nesse tribunal. E de repente João faz um comentário interpretativo daquela situação para você entender o que está acontecendo. Você percebe que ele para de narrar a cena e ele abre um parêntese aqui para você entender o que está acontecendo. E o versículo 32 diz assim: isso está acontecendo, ou isso aconteceu, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte ele estava para morrer. Irmãos, presta atenção no que está acontecendo aqui. Jesus já tinha falado, e já tinha falado publicamente, que ele seria levantado. Depois faz uma pesquisa aí no ChatGPT, no Google, aí na sua Bíblia, coloca essa palavra levantado no Evangelho de João. E você vai ver que alguns textos vão aparecer para você. João 3,14, João 8,28, João 12, versículo 32 e 33. Jesus está falando sobre ser levantado. E na hora que ele fala isso, parece que ninguém entende o que ele está dizendo. Mas isso já estava prescrito pelos profetas. Jesus está cumprindo a profecia. Jesus está executando todo o plano de Deus. Mas levantar no madeiro, levantar numa cruz, judeu não pode fazer. Mas eles não sabiam disso, eles não pegaram essa ideia, eles não estavam com isso na cabeça para levar Jesus para a cruz. Eles podiam sim matar Jesus com a pedra, como fizeram com Estevão, um pouco tempo depois. Lembra dessa história? Eles não mataram Estevão com pedra? Eles faziam isso, segundo a lei deles. Mas eles não queriam isso. Eles queriam rotular Jesus como um criminoso, um malfeitor. Ele precisa morrer e o povo precisa saber, de forma desacreditada, que Jesus era um criminoso e um malfeitor. Aqui João está mostrando duas coisas importantes para nós, queridos. Uma dimensão histórica do que está acontecendo. Nós estamos vendo líderes religiosos manipulando o poder público para fazer os seus interesses serem cumpridos. Mas também nós estamos vendo a dimensão divina do que está acontecendo. Enquanto aqueles que deveriam saber as profecias e os seus cumprimentos não entendem e não reconhecem o Messias, Deus continua soberano sobre a história do ser humano. Porque isso nunca mudou. Isso nunca é diferente. A religiosidade não transforma coração. Esse texto está nos ensinando isso de forma muito clara. É possível ter religião e ainda assim rejeitar a verdade.
Mas mesmo com essa rejeição, Deus continua soberanamente cumprindo o seu propósito e a sua missão, de salvar o ser humano, de cuidar do seu coração. E como eu disse no domingo passado, se por um acaso você não estava aqui com a gente ou não ouviu isso, a gente precisa aprender o quanto essa verdade muda a nossa conduta e a nossa vida. Porque saber que Deus reina soberanamente, apesar da injustiça, apesar da corrupção, apesar da religiosidade que está fazendo falcatruas durante a noite, saber que Deus continua reinando soberanamente sobre o mundo e sobre a história, deveria colocar você em esperança, tranquilidade e paz, irmãos. Mas agora está eclodindo a Terceira Guerra Mundial, o que será de nós? Não sei o que será de nós, mas eu sei que Deus continua reinando soberanamente sobre a história. Nossa, esse ano é eleição, o que vai acontecer com o Brasil, com a nossa política, com a nossa economia? Não sei, mas eu sei que Deus continua reinando soberanamente sobre a história. Você viu a última notícia da vergonha que a igreja está fazendo no mundo? Não me interessa. O que me interessa é guardar o meu coração na verdade que me sustenta, que Deus continua reinando soberanamente sobre a história. Nós que declaramos a fé reformada, esse é uma das mais principais declarações da nossa fé. Que Deus reina soberanamente sobre tudo. Deus nunca perdeu o controle, Deus nunca deixou de governar, Deus nunca deixou de reinar. E se Ele faz isso no macro, Ele faz isso no micro, Ele faz isso na sua vida, no seu coração, na sua família, no seu trabalho, nos seus dias. Por isso que isso deveria te deitar na cama e dizer, apesar de toda hipocrisia e de toda corrupção, Deus sempre continua reinando soberanamente sobre a história. A religiosidade não transforma ninguém, ela deforma o ser humano. Quando você começa a entender sobre o que está acontecendo de fora de você, mas não se preocupa no seu coração, você está com um sério risco, porque o Senhor diz, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus está nos movendo a entender algumas coisas que precisa vir para a prática da nossa vida. E a primeira delas é entender que viver essa estética externa por ela mesma, a forma pela forma, o jeito pelo jeito, isso é religiosidade vazia. Isso não é garantia de fidelidade de Deus, ou fidelidade a Deus, melhor dizendo. Sabe o que eu estou querendo dizer, irmãos? É extremamente importante você estar aqui pela sua compreensão do que significa a igreja, do que significa esse momento de culto, do que significa o corpo de Cristo, é discernir o corpo. Nós não podemos abrir mão disso. Mas estar aqui não garante que o teu coração está aqui. Estar aqui é importante. Mas a maior importância é saber se o seu coração está aqui. Do que adianta você se declarar cristão lá fora, externamente, mas o seu coração não condiz com isso? Então nós devemos sondar o nosso coração, examinar a nossa espiritualidade e começar a questionar se o que a gente está vivendo não é uma religião. Jesus não está chamando gente para se converter ao cristianismo, gente, a religião. Jesus chamou discípulos. Jesus sempre chamou discípulos. Como que está o teu coração? Onde está o teu coração? Precisamos pensar que a integridade importa mais do que a aparência religiosa. A coerência do que cremos e fazemos, cremos e falamos, cremos e vivemos. Porque senão nós caímos no mesmo lugar desses religiosos, fariseus e saduceus, que Jesus chamou de hipócritas. Porque por fora é um sepulcro branquinho, caiado, bonito,
Não está feio, não está cheio de lodo, nem cheio de sujeira, mas por dentro é só podridão e morte. Nós precisamos entender que Deus continua soberano, mesmo quando as ações humanas parecem injustas. Mas o texto não para por aí. E agora, não existe uma mudança de assunto, mas agora Jesus nos mostra algo muito bonito diante dessa realidade. Ele fala sobre um reino que não pertence a esse mundo. Ele fala para o rei, para o governador, melhor dizendo, sobre um poder e uma autoridade que ele tem, de um jeito tão singelo que deveria constranger o nosso coração. No versículo 33, Pilatos entra para o pretório de novo, porque os judeus ficaram do lado de fora. Jesus está lá dentro. E agora só ele e Jesus ali conversando. Ele chama Jesus e pergunta assim: então você é rei dos judeus? Agora se pergunta para mim e comigo assim: de onde Pilatos tirou isso? Porque se você pegar o Evangelho de João e ler ali, os versículos um após o outro, da onde Pilatos tirou a ideia de que Jesus estava falando que ele era rei? De onde Pilatos tirou a ideia de que os judeus estavam dizendo que Jesus era rei? João ocultou essa informação. Mas se você abrir em Mateus, em Marcos, em Lucas, e especialmente em Lucas, você vai ver isso muito explícito. Lucas 23, versículo 2 fala assim: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, proibindo pagar tributo a César e dizendo ser ele mesmo Cristo um rei. Eles chegam lá e montam o dossiê. O que Jesus está fazendo? Pervertendo a nação. Está convertendo gente, fazendo gente seguir ele, fazendo gente acreditar no que ele acredita, proibindo pagar tributo a César. Lembra daquela cena da moeda? Lembra de algumas falas de Cristo? Lembra dos soldados ali perto, dos cobradores de impostos, tentando pegar Cristo e dizendo que ele mesmo é um rei, porque Cristo falava tanto do seu reino, tanto do reino de Deus e como ele era, quer por meio de parábolas, quer por meios explícitos. Jesus falava desse reino, que agora eles pegam o gancho disso e levam isso diante do julgamento civil e dizem: ele está fazendo um crime gravíssimo contra Roma, um crime de traição contra César. Ele precisa ser punido, ele precisa ser morto. Qualquer um de nós, numa situação dessa, tremeria as bases, gente. Porque dali, a gente podia ser morto na hora. Qualquer um de nós tremeria as pernas ali. Mas Jesus está preocupado com algo que vai além do que Pilatos está dizendo para ele. Jesus olha e fala assim: essa pergunta vem do Senhor mesmo? O Senhor está interessado em saber de fato a verdade? Existe algum interesse dentro desse coração sobre o que de fato significa a minha missão, quem eu sou e o que eu estou fazendo? Ou você está só cumprindo o protocolo? Ou você está aqui para apaziguar essa questão, não deixar a Páscoa ser um tumulto, perder o controle da situação? Essa pergunta é tua mesmo? Isso está vindo do teu coração? Sabe por quê? Porque o ser humano é assim, ele é influenciável. Mas a grande questão que a gente precisa pensar é se quando questionamos, duvidamos ou perguntamos alguma coisa, se isso é genuíno. Você pergunta várias coisas sobre Deus e sobre a vida no seu dia a dia. Talvez você nem perceba isso. Mas essa pergunta é sua mesmo? Você está interessado sobre a verdade? Você está interessado sobre quem Jesus? Ou talvez você está influenciado por outros? Por fora você é um religioso, mas por dentro você está longe. Você não quer saber sobre ele. Pilatos responde assim: por acaso eu sou judeu? Foi a sua própria gente que entregou você. Foram vocês mesmos que estão condenando você. E a pergunta crucial é: o que você fez? O que você fez? Qual é o teu crime? Pilatos quer fatos claros. Pilatos quer saber se existe um crime concreto. Pilatos quer entender o que está acontecendo aqui. E então Jesus, num dos versículos chaves desse texto, faz uma afirmação linda e maravilhosa, dizendo assim: o meu reino não é deste mundo. Jesus não está
trazendo uma resposta evasiva. Jesus declara: o meu reino. Você é rei? Pilatos, deixa eu falar uma coisa que precisa ser dita antes, e é mais importante, que é muito mais importante do que eu responder se sou rei. O meu reino não é igual ao reino que você está pensando. Jesus conhecia o coração daquele homem, sabia como ele estava pensando. Um governador romano estava pensando em gente que tem poder, exerce autoridade, que conquista reinos, que exerce poder público, que faz coisas na sociedade. Era isso que estava na cabeça daquele homem. Será que ele está competindo com César? Será que ele está confrontando a autoridade romana? Jesus está falando assim: não, meu reino não é desse mundo, Pilatos. Jesus está falando sobre a lógica e a origem do reino. Jesus está falando que a autoridade dele não procede das mesmas fontes que legitimam os reinos humanos. Não é sobre força militar, manobra política, questões institucionais. Agora pare e preste atenção. Por que isso é tão importante? Porque o reino, segundo a profecia, segundo o Antigo Testamento, seria um Messias que viria para reinar com justiça e equidade no meio do povo. Não é isso? Quando Jesus veio, uma das coisas que ele mais combateu entre os seus discípulos foi a compreensão errada de que esse reino tomaria o poder de Roma e sentaria nesse trono e governaria politicamente o mundo. Pilatos está pensando assim, e Jesus está desconstruindo isso. Ele diz assim: pensa, Pilatos, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Meu reino não é daqui. O que Jesus está falando? Se o meu reino fosse nas categorias de traição, como eles estão me acusando, se o meu reino fosse daqui, político, se fosse essa a minha intenção, você acha que não teria um exército ali fora para me proteger? Porque é assim que funcionam as coisas aqui. Será que não estaria acontecendo uma guerra? Será que os meus não estariam com espadas me protegendo para não ser entregue a Roma? Não faz sentido, porque não é isso que está acontecendo. Meu reino não é daqui. O reino de Cristo tem outros padrões, outros parâmetros. Jesus se entrega voluntariamente, porque o reino dele funciona não segundo a lógica dos reinos humanos. Ele não nega ser rei, ele diz: o meu reino. Mas essa ideia de reino é totalmente diferente. E é aqui que isso deveria pegar o nosso coração, irmãos. É aqui que nós precisamos parar um pouquinho para pensar se de fato a gente entende o que Cristo está falando. Porque a gente diz que Jesus é rei, mas será que estamos inseridos no seu reino? Porque o reino de Jesus são padrões diferentes. O reino de Jesus traz princípios e valores que confrontam o reino dos homens. Faz ou não faz sentido isso? Enquanto todo mundo fala para pensar em si mesmo e lutar pelos seus próprios direitos e ser mais o seu eu do que o outro e lutar por uma autonomia bélica esquisita nesse mundo, um egoísmo, um individualismo crescente, o reino de Jesus fala sobre amor, sobre amar, sobre justiça. O reino de Jesus fala sobre perdão, sobre misericórdia. Você quer conhecer que reino é esse? Abre a tua Bíblia nos Evangelhos, começa a ler Mateus, começa a ler Lucas. Você vai ver Jesus dizendo assim: o meu reino é semelhante a um grão de mostarda, o meu reino é semelhante a uma história que ele conta. E Jesus vai começando a colocar o reino dele nos padrões do céu. E ele está dizendo: esse reino está aqui e está agora, vocês estão vivendo esse reino. Vocês estão no mundo, mas não são desse mundo. Ele fala isso na oração sacerdotal. Vocês estão debaixo das leis do governo local político, mas a nossa cidadania está nos céus, diz a palavra do Senhor. Vocês estão aqui vivendo princípios que não são daqui. Vocês estão aqui mostrando para esse mundo sobre o que de fato é o reino de Deus. O reino de Deus tem humildade, tem mansidão. O reino de Deus não é sobre conquistar tronos, não é sobre sentar na cadeira do presidente da nação,
não é sobre ocupar a maiores números de cadeiras do Congresso Nacional. O reino de Deus não é sobre poder. O reino de Deus são princípios e valores que são expostos nesse mundo, trazendo o céu para a realidade que vivemos agora. Se você não entendeu isso, meu irmão, não adianta nada você se proteger para não se contaminar e comer a Páscoa, porque o seu coração pode estar longe, muito longe. Do que adianta você dizer que Jesus é teu Senhor aqui dentro? E se Ele é teu Senhor, é porque Ele governa sobre você. Se Ele é teu Senhor, é porque você declara que você está no reino dEle. Mas você está no reino dEle? Você está vivendo isso no seu dia? Gente, eu fico triste demais, porque nós pregamos um reino de amor, mas somos os primeiros a ser os mais preconceituosos dessa sociedade. Nós pregamos contra a hipocrisia, mas nós nos tornamos seres legalistas ao extremo. Nós falamos sobre a justiça do reino de Deus, e você é o primeiro a cometer injustiça quando você sai por essa porta. Você abre mão dos princípios, abre mão dos valores. Afinal de contas, que reino é esse que rege a sua vida? Que rei é esse que domina sobre você? O reino de Cristo é um governo espiritual que transforma pessoas por meio da revelação da verdade. E isso acontece primeiro aqui dentro. E isso transborda, extravasa para fora. Mas não adianta ter nada aqui fora se aqui dentro não foi transformado. Não adianta fazer nada se aqui dentro está todo contaminado de morte, como aquele sepulcro que Jesus disse. Nós precisamos entender que o reino de Cristo não compete com sistemas políticos do mundo, irmãos. Você não vai me ver falar de política nesse lugar, porque esse lugar não é lugar de falar de política. Mas você precisa entender que o reino de Cristo, ele não compete com a política do nosso país, porque o parâmetro é outro, o propósito é outro, o objetivo é outro. Nós precisamos focar nesse outro. Você precisa entender que o reino de Cristo avança de maneira invisível e transformadora e transborda para a realidade visível das nossas vidas. Tem gente que está há 40 anos na igreja, irmão, mas não faz, parece que a igreja não faz diferença na vida dela. Parece que não muda nada. Não transforme nada. No mínimo a gente deveria perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente precisa entender que esse reino é um reino espiritual sobre a nossa vida, que avança no nosso mundo, que muda o nosso coração. O reino de Cristo é um reino de transformação, que transforma você para que outros sejam transformados a partir de você. Agora a pergunta que eu tenho para te dizer, para te fazer essa manhã: você crê nisso? Você vive isso? De nada adianta você declarar que Jesus é teu rei, se de fato Ele não reina sobre você. De nada adianta você cantar que Jesus reina sobre todas as nações, como nós cantamos aqui, se isso não é mostrado ou vivido, melhor dizendo, na sua casa, no seu trabalho. Então a gente precisa compreender corretamente o reino de Cristo. Não foi assim que Ele ensinou a gente a orar? Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu, venha a nós o teu reino, governe sobre a minha vida, dirija os meus passos, mostre quais são os princípios e valores que vão moldar as minhas decisões e todo o meu caráter. Se Jesus é rei sobre você, você precisa entender que Ele transforma o nosso coração e toda a nossa vida. Você precisa entender que seguir a Cristo nesse reino significa viver segundo valores diferentes dos valores desse mundo.
Então você precisa olhar para dentro de si e perguntar: o que em mim não está como Cristo quer que esteja? Por que eu preciso seguir por esse caminho? Como ou o que está moldando as minhas escolhas diárias? Será que eu estou operando meus dias com humildade, serviço, verdade, fidelidade e amor sacrificial? Porque é isso que Jesus falou tanto, irmãos. Sabe por que eu amo os evangelhos? Eu amo os evangelhos porque a gente vê Cristo aplicando isso na nossa vida no dia a dia. Ele fala: do que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder o seu coração, irmão? Do que adianta? Aí um jovem chega para ele e fala assim: eu quero te seguir. Ele fala: então vai lá, vende o que você tem, volta e me segue. Porque o mais importante não é suas conquistas, o mais importante é o seu coração no lugar certo. Do que adianta você dizer que é discípulo, mas não ser? Do que adianta você estar aqui, se preocupando em se purificar para a Páscoa, no rito externo, se o seu coração está longe daqui? Não faz sentido, faz? Não faz sentido, gente. Como que te conhecem lá no seu trabalho? Como que você é conhecido lá? As pessoas te procuram porque você tem princípios e valores diferentes desse mundo? Você é conhecido como alguém íntegro, reto, alguém justo? Queridos, eu gosto demais quando a gente vai lendo o Novo Testamento e a gente vai sendo confrontado por isso, porque a gente vai tentando olhar para a gente mesmo e falar assim: eu preciso dar uma resposta a isso. E foi aqui que Jesus confrontou Pilatos, mostrando que a verdade, ela confronta o coração do homem, assim como ela está fazendo essa manhã. Presta atenção, Pilatos está pensando que está interrogando Jesus, mas é Jesus que está expondo as categorias limitadas de Pilatos sobre o que de fato ele é. Pilatos está achando que está cumprindo o seu propósito, mas ele está se esquivando da realidade que está na frente dele. Pilatos pergunta no versículo 37, então você é rei? Percebe que a pergunta é conclusiva? Dá para perceber isso? Diante de tudo que você falou, então, de fato, você é rei. Porque agora ele tem um argumento para dizer: então, se você é rei, você está competindo com César. Percebe as categorias de base de Pilatos? Como que ele está pensando? Ele não está vendo quem de fato está na frente dele. Ele está pensando como qualquer um na função dele pensaria. Eu estou diante de uma acusação e eu preciso averiguar isso. Você está declarando que é rei, então isso é crime nacional. É crime do império. Porque ninguém pode ser rei a não ser César. Então você é rei. Pilatos pergunta para Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz assim: o Senhor está dizendo que sou rei. É o Senhor que está afirmando isso. Eu nasci para isso e para isso eu vim o mundo. Vírgula. Para quê? Aí tem uma preposição aqui, ó. No grego é rina. A preposição que traz propósito e finalidade. E conecta essa frase. Ele está dizendo: eu vim para dar testemunho da verdade. Eu vim para em mim mesmo mostrar a verdadeira verdade. Ele está falando sobre a sua missão. Ele não quer sentar no trono de César. Ele quer revelar Deus ao mundo. Ele não quer poder político. Ele quer mostrar que reino é esse. Ele não quer exército, nem espada, nem gente fazendo reunião como se fosse um exército. Jesus quer a prática do reino no nosso dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. É isso que ele está mostrando para Pilatos. Eu vim para revelar a Deus. E verdade no Evangelho de João é sobre Deus sendo revelado. E quando Deus é revelado, automaticamente quem nós somos também é revelado. A condição que estamos também é revelado. João apresenta Jesus do começo ao fim como essa verdade plena da revelação do Senhor. Ele é aquele que torna Deus conhecido, ilumina a realidade humana, expõe a graça e a misericórdia diante da condição do homem. A verdade não é algo que Jesus ensina, irmãos. A verdade é uma pessoa que te chama para um relacionamento, que tem rosto, que é Jesus. Não é sobre o que você sabe, não é informação,
é relacionamento com a encarnação da verdade que está aqui agora. Do que adianta você saber tudo e não conhecer de fato quem Jesus Cristo é? Do que adianta você dar uma aula de teologia bíblica se você não se relaciona com aquele que a teologia revela ou mostra? Do que adianta você ser religioso por fora se você olha para essa verdade e não a reconhece? E é por isso que Jesus olha para Pilatos e fala: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso é um eco de João 10. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Jesus está falando: todo aquele que é desse reino, do reino da verdade, ouve a minha voz, conhece quem eu sou, sabe quem eu sou, crê em quem eu sou e segue com o coração, faz isso acontecer na sua vida. Porque todo ser humano precisa responder quando ele é colocado diante da verdade, seja com a fé produzida pelo Espírito Santo, ou seja com a negação e as costas viradas, como aconteceu aqui. Porque o texto termina, irmãos, no versículo 38. E esse texto termina assim: Pilatos olha para Jesus e pergunta para ele: o que é a verdade? Você está dizendo que você veio para testemunhar a verdade? Você está dizendo que você veio para ser esse reino de verdade, ser essa verdade? Mas o que é a verdade? Que verdade é essa? Eu não sei se você sabe, e aqui que nós conectamos tudo. No mundo greco-romano do primeiro século, tinham correntes filosóficas bem profundas, mas céticas, que duvidavam sobre a possibilidade de se conhecer uma verdade absoluta. Como que a mente daquele século funcionava? Filosoficamente, não existe verdade. Para os intelectuais romanos, a verdade era algo incerto, relativo. Pilatos está refletindo esse ambiente. E a pergunta dele para Cristo é: será que realmente existe uma verdade? Existe algo absoluto? Ou ele está perguntando para Cristo: qual que é a verdade sobre você? Você é rei ou você é um criminoso? O curioso, irmãos, é que o texto para aí. Se você continuar o versículo 38 para baixo, você vai ver que Pilatos volta para os judeus. E na semana que vem a gente vai falar sobre isso. Que Pilatos volta e tem aquela famosa cena de Barrabás. Lembra disso? Está aí, a cena está descrita aí nos versículos posteriores. Mas quando você traça essa cronologia do que aconteceu, entre Pilatos perguntar para Jesus o que é a verdade, e Pilatos falar com o povo sobre Barrabás, Jesus é levado a Herodes. Ou seja, tem um gap aí. Tem um intervalo. O texto termina de uma forma para nos confrontar. O que é a verdade? O que você crê sobre ela? Você entendeu de fato essa verdade? A verdade revelada em Cristo não é apenas informativa, ela é confrontadora. Ela expõe as nossas motivações, desafia convicções, exige uma reação e uma resposta de quem está diante dela. E é por isso que hoje a gente precisa pensar, para a gente concluir, que nós temos que refletir se estamos realmente buscando a verdade em Cristo, ou se a gente está só discutindo ideias sobre Deus na nossa vida. Porque senão você pode ser um Pilatos. Existe mesmo verdade? E você está fazendo isso na segunda, na terça, na quarta? Você tem convicção de que Cristo é o único, não um dos caminhos que levam a Deus, como a cultura diz? Ele é o único caminho que nos leva de volta para o Senhor? Você tem convicção de que Ele é a verdade, o reino de verdade encarnado nesse mundo? Você vive por essa perspectiva? Nós somos chamados a examinar a disposição do nosso coração diante dessa verdade. E por fim, nós somos desafiados a não repetir o erro de Pilatos, que é ouvir a verdade,
virar as costas, não ouvir a resposta e não se comprometer com ela. Você está todo domingo aqui ouvindo sobre Jesus Cristo. A diferença está no que você vai fazer com isso. O que você vai fazer com tudo isso que você está ouvindo? Você vai virar as costas? Ou você vai deixar isso moldar e transformar o teu coração? Eu quero terminar com essa pergunta: o que de fato faremos com a verdade que se revelou em Jesus Cristo? Na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia. Eu queria terminar esse culto de uma forma a te dar uma oportunidade maravilhosa. Cantar uma canção que foi escolhida a dedo para esse momento. Essa canção a igreja conhece, mas não adianta cantar se você não está prestando atenção no que você está dizendo. Porque essa canção, ela diz que nós somos o povo de Deus. E enquanto povo, nós vivemos uma verdade que jamais se abalará. Enquanto povo, nós nos submetemos a um reino de justiça, um reino de amor, ao reino de Jesus. E eu queria convidar você a ficar de pé. E a gente terminar esse momento declarando isso. Que esse é o reino de Jesus. Que cremos e confessamos com o nosso coração e com a nossa vida.